uma cilada para mim. Eu vi o Luiz Hermínio dizendo que quando ele chegar lá, ele vai querer perguntar, certo? Algumas coisas e que Abraão, ele sabe que Abraão vai perguntar alguma coisa para ele. Eu fiquei me colocando no lugar. Eu falei, Senhor, se Abraão olhasse e fosse me perguntar alguma coisa, ele ia me perguntar, como você chegou aqui? Eu acredito que no céu nós vamos ter 3 grandes surpresas. A primeira delas é essa, eu cheguei? Caramba! A segunda surpresa, você aqui? E a terceira surpresa, cadê fulano? Que não veio. Então, eu sei que você está recebendo muito de Deus, porque eu vou falar para vocês, eu estou bebendo de balde, certo? E eu tenho o privilégio de poder estar participando de um evento como esse. Eu quero usar um texto com você que Deus colocou no meu coração, e um texto muito conhecido, certo? Eu preciso que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e eu quero só fazer algumas reflexões com você desse texto, e preciso também te dar algumas informações que possam te trazer maturidade. A Bíblia diz, não erreis, pois Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso também, tudo que o homem semeia, isso ele vai. Então preste atenção, nossos atos determinam o nosso futuro, pois nós somos o maior profeta da nossa vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui já teve hepatite? Levante a mão. Alguém aqui teve hepatite? A senhora teve? Pois bem, se eu caísse agora aqui, me ferisse, a senhora poderia, mesmo um dia tendo hepatite, pegar seu carro e me levar para o hospital? Sim. Se a senhora fosse uma cirurgiã, e na minha queda eu precisasse de uma cirurgia, a senhora poderia me operar tendo hepatite? Sim. Mas se quando chegasse no hospital, eu precisasse do seu sangue, você poderia me doar? Você tem hepatite? Mas você já teve. E o que você fez lá atrás te descredencia para fazer algumas coisas hoje. Você consegue entender isso? Cuidado com o que você faz hoje ou com o que você fez ontem, porque o que você fez ontem ou vai fazer hoje pode te descredenciar para fazer algumas coisas pelo resto da sua vida. Seja maduro para olhar para as suas emoções e ser senhor delas e não servo. Eu quero pegar esse texto com você e eu vou ler bastante, mas vou falar pouquinho, certo? Capítulo 15 de Lucas. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para os ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs esta parábola. Qual de vós que é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até encontrá-la? E achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que havia se perdido. Digo-vos assim que haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma não acende a candeia, não varre a casa, buscando-a com diligência até encontrá-la?
E achando-a, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Assim digo-vos que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco, Senhor. Usa-me como um canal de bênção nessa hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Se eu tivesse um título para botar essa mensagem, eu diria para você que eu colocaria: o fogo que me traz de volta. Eu quero conversar com você sobre alguém que entendeu que cometeu um erro. Alguém que entendeu que fez uma leitura incorreta de suas decisões. Alguém que por algum momento achou que estava fazendo algo certo, estava no caminho certo, estava se posicionando da maneira correta. Mas de repente ele acordou e se deparou com um ambiente que era totalmente o oposto do que ele havia planejado. Alguém que se deparou com uma situação que saiu totalmente de seu controle. E esse alguém, essa é uma história idealizada pela mente brilhante de Jesus. E esse alguém se depara com um erro. E como eu disse, há erros que podem te desabilitar para fazer determinadas coisas pelo resto de sua vida. Como eu disse, alguém que teve hepatite nunca mais na sua vida poderá ser um doador de sangue. Ele pode fazer qualquer coisa por outras pessoas, mas doar sangue ele nunca mais pôde. Ele não tem mais hepatite, ele está totalmente curado, ele não corre nenhum perigo, mas ele está desabilitado hoje para fazer coisas por coisas que aconteceu ou que foi feita antes. O texto começa dizendo que publicanos e pecadores estão procurando Jesus para os ouvir. Jesus está oferecendo atenção a estes homens. E fariseus, escribas, eles não estão gostando do que Jesus está fazendo. Nós estamos vendo na realidade o texto sendo aberto, já nos mostrando ovelhas e dracmas. Preste atenção. Já se abre dizendo que há 2 grupos de pessoas que estão focadas em ouvir Jesus: publicanos e pecadores, escribas e fariseus. Os publicanos e pecadores estão ali para ouvir o que ele tem a dizer, estão interessados em sua mensagem, é algo revolucionário, é algo diferente, elas estão atentas com sede, mas tem um grupo que também está ali. E a intenção deles não é ouvir, a intenção deles é discordar do que está acontecendo, porque eles não gostam que Jesus está dispensando um nível de atenção para alguém que eles acham que não merece. Essa é a grande questão, sabe? E achar que o outro não merece. E todas as vezes que achar que o outro não merece, você vai estar na presença de qualquer um, menos na de Deus. O dia que Isaías tem um encontro com Deus, capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e a orla do seu manto enchia todo o tempo. Os serafins estavam acima dele, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu seu rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voava e clamava: o santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então os umbrais das portas se estremeceram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, e disse eu: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Olha que coisa maravilhosa. O Isaías tem um encontro com Deus, e quando ele tem um encontro com Deus, quem é que ele vê? Ele mesmo, porque quando você encontra com Deus, Deus não vai te mostrar a vida do outro, Ele vai mostrar a sua. Porque Ele precisa corrigir a sua rota para que você possa ajudar os outros a corrigirem a dele. Gente que diz que encontrou com Deus e só consegue ver a vida dos outros. Você encontrou, foi com a concorrência. Certo? Porque na presença de Deus, Deus vai mostrar quem você é, o que você é, isso. E aquilo que você precisa melhor, isso. Quem encontra com Deus não é para a vida dos outros, porque não dá tempo. Até porque na presença de Deus, a primeira coisa que o Isaías pensa: morri. Não é? Agora acabou tudo. E quem imagina que o Isaías tem lábios impuros?
Não, ele diz, ai de mim que sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de impuro. Parece que ele está querendo justificar. Estou andando no meio de gente ruim, acabei ficando ruim. Não é? Então o serafim voa até a mim, trazendo na mão uma brasa viva. Isso, e toca e diz, Osaías, sua iniquidade foi tirada, seu pecado foi. E o mais engraçado desse texto, que para mim Deus é muito bem-humorado, é Deus conversando com Isaías depois disso. Olha o que Deus fala, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Só tem ele e Isaías. O Isaías eu acho que ficou constrangido, quem enviar? Bom, na falta de opções, eis-me aqui. Vou eu mesmo. Você está entendendo? Deus não tem problema com quem envia. É ou não é? Ele envia uma menina para mudar a história de um leproso, porque a lepra do leproso não pegou na menina, mas a fé da menina pegou no leproso. Ele faz do jeito que quer. Moisés achou que era o cara e estava na hora de ser o libertador. Deus esperou ele envelhecer e falou, Moisés, meu filho, vem cá. Agora estou precisando de tu para dar uma pulinha no Egito para libertar o povo. Moisés falou, agora não vai rolar. Deus falou, vou arrumar outro ajudante para você, outro velhinho. Porque Deus não tem problema. Ele usa quem ele, na hora que ele, do jeito que ele, e pronto. Entendeu? Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo o quê? Gente que está precisando e gente que acha que o outro não merece. Esse é o grande desafio. Pecadores, publicanos, escribas e fariseus. Com essa turma toda resolvida, Jesus começa a conversar com eles, contando a história de um homem. Me parece que seu propósito é globalizar, é dar uma totalidade à mensagem, é mostrar que ela é para todos. Primeiro ele diz que um homem tem 100 ovelhas. Depois ele diz que uma mulher tem uma dracma. Preste atenção. A ovelha traz a representação da vida que o filho mais novo quer abrir mão, porque acha que vai ser dono do seu próprio nariz se for embora. A segunda opção não é uma vida que está sendo perdida na representação de uma ovelha, mas sim um valor que está sendo perdido na representação da dracma. Enquanto pessoas vão lá para fora perder sua vida, pessoas ficam dentro perdendo seus valores. Você consegue entender isso? Quando nós olhamos para esse ambiente, é isso que Jesus está tentando dizer para eles, para mim e para você. Alguém que é capaz de ir atrás de uma de suas ovelhas perdidas, entendendo até porque a ovelha tem senso de direção. A ovelha sabe que está perdida. Quando ela olha e não vê seu pastor ou o pastor e as outras ovelhas, ela tem uma noção que está perdida. Porque quem sabe que está perdido lá fora acaba sendo muito mais fácil de trabalhar do que aqueles que não sabem que estão perdidos aqui dentro. Porque tem muitas pessoas que continuam no ambiente religioso, mas perdeu a essência do Pai. Entendeu? Não tem mais os valores do Pai, porque é complicado. Eu confesso a você, de toda essa turma que veio, que fala, eu sou o menos experiente, eu sou o mais novo. Sim, eu estou acabado assim porque vivi perto da praia. Marizinho me comeu. Entendeu? Entende? Mas eu sou o mais novo, eu sou o primeiro pastor na minha família. Dia 23 agora, quarta-feira, eu fui chamado, pelo ministro da Educação para ir para Brasília, para conversar com ele sobre algumas coisas do MEC. Porque Deus tem me dado a oportunidade de entrar em determinados lugares, porque Deus usa cada um do jeito que... Tu viu o David falando aqui? Esquisito. Garoto novo, com um negócio de moletom. Eu olhei para o tênis dele e falei, que é isso, irmão? Entende? Aí... Eu olho, o Luiz Hermínio, viu? Ele falou coisas que eu falei, Senhor, que Bíblia esse moço lê? Entendeu? Se o senhor botar a metade do Espírito que está nele em mim, eu já estou satisfeito. Eu falei para eles aqui, é que você estava lá, estava voltando, que você falou que o Abraão vai perguntar para você algumas coisas. Sabe o que o Abraão vai falar comigo sem me ver? Como é que tu chegou aqui, irmão?
Então, o que eu quero que você entenda é que a perfeição, ela não está na igualdade, ela está na união de propósitos. O importante é que todo mundo está trabalhando para o mesmo reino, meu irmão. O meu inimigo é o inimigo dele, é o seu inimigo. Nós não somos inimigo um do outro, é o chifrudo que é chifrudo e nem mulher tem aquele maluco. Então, eu queria que você prestasse atenção nisso, porque Deus vai usar você do seu jeito. Mas o meu jeito é ruim. Ele sabe disso. Ele sabe que você não vale nada. Mas ele gostou de tu, foi com a sua cara. E aí, só eu que vou reclamar? Esse dia minha mulher falou: Cláudio, eu queria entender por que Deus faz tudo isso na sua vida. Eu falei: olha, não pergunta, porque pode ser que ele esteja fazendo porque está distraído. E vai que ele acorda e tira tudo, então quieta! Porque às vezes você vai chegar aqui, vai olhar para alguns preletores e vai dizer: eu não consigo fazer nada disso, como é que eu vou trabalhar? Pois é, querido, isso não tem a ver com a sua identidade tem a ver com a sua missão. Descubra a sua missão e você vai descobrir quem você é. Pare de ficar canalizando força para entender o que está acontecendo na vida do outro. É assim que funciona, certo? É a perda de valores, porque quando Jesus vai contar a história do filho pródigo, o cenário já está preparado. Escribas e fariseus, quem são? As dracmas. Publicanos e pecadores, quem são? As ovelhas. E ele agora cria o ambiente dizendo que um homem tinha dois, um a ovelha, o outro a dracma, certo? Só que presta atenção, quem é o pai dessa história? Quem é o pai dessa história? É Deus, sim ou não? E Deus tem um inimigo. Quem é o inimigo de Deus? Quem é o inimigo de Deus? Pode falar, tem uns irmãos que têm medo. Nossa, pastor, nem fala essa palavra. Meu Deus, vai que eu atraio ele. Você é louco, né? Quem é o inimigo de Deus? É o diabo. Só que o diabo pode fazer alguma coisa contra Deus? Não pode. Por quê? Porque Deus é muito mais forte. Poder? Então, qual é a melhor maneira de atingir um pai? Minando seus filhos. E quem é o filho desse pai hoje? Eu e tu. Fala assim, eu. Fala nós, não quando você fala nós, parece que é nós sem você. Eu. O filho sou eu. Sim? Sim? Então tá bom. Só que o inimigo do pai pode tocar em mim? Não, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o... E o Satanás está a derredor. O Satanás, para entrar, tem que furar o bloqueio dos anjos, para tocar em mim e você. Isso ele vai fazer? Então, é a estratégia do Satanás. Qual é? Faça alguma coisa lá fora, já que eu não posso entrar, por que não tirar o filho? Se eu tiro o filho da presença do pai, ele se torna um alvo fácil para mim. Então, ele começa a mostrar as coisas lá fora. Eu fico imaginando esse menino, depois que eu escutei aquele homem falar que ele imagina umas coisas. Nossa, você não sabe. Eu me senti tão alegre que eu também imagino tanta coisa. Ou imagina a Eva conversando com a serpente. Irmão, uma mulher muito louca. Porque se eu estou passando no local que uma cobra fala, Cláudio, não vai ter diálogo, maluco. Eu vou sair gritando, Deus! Chega mais cedo, que tem uma cobra falante. Tem uns troços que eu não consigo entender. Entendeu? Esse dia o cara falou, pastor, e o dinossauro? O que o senhor acha, que eles existiram? Eu falei, rapaz, se eles não existiram, pelo menos os ossos existem. Mas quando foi? Eu falei, irmão, eu estou com o cabelo branco, mas não sou dessa época. Gente, tem umas coisas muito... Esse dia um cara me parou para me perguntar se Adão tinha um umbigo. Eu falei, irmão, caraca, eu nunca tinha pensado nisso. Que pergunta profunda. Qualquer hora eu vou pregar uma mensagem. A procura do umbigo do Adão. Eu falei para ele, irmão, presta atenção, um Deus que fez tudo direitinho, eu acho que não dava trabalho nenhum ir no meio da barriga fazer isso. Então eu acho que tinha até esteticamente para ficar legal. Então deixa eu falar uma coisa para você. Eu preciso motivar você.
sabe? A acreditar que Deus tem uma performance particular, porque Deus é personalizado para cada um, tem um relacionamento personalizado. Quando eu olho, já que o inimigo não pode entrar, ele coloca as coisas e eu imagino o filho olhando lá para fora. Lá fora colorido, maneiro, turma toma uns troços, tem umas pegação, nossa, divertida, as mulheres quase peladas. E tem gente que ainda perde a salvação, se eu posso colocar assim, porque hoje a gente nem pode falar isso, né? Mas vou colocar direito, tem gente que vai para o inferno por mulher feia. Falei isso lá. Esse dia um cara falou para mim, pastor, não aguento andar com Deus, porque eu gosto de mulher. Eu falei, eu também. Eu tenho 28 anos. Pois é, pastor, eu não consigo ser um homem de uma mulher só. Falei, sério? Eu moro num lugar pequeno, né? A gente conhece todo mundo. Eu falei, quem tu pega, irmão? E ele falou, pega fulano, pega o ciclano. Eu falei, irmão, tu não é mulherengo, tu é o Ben 10, irmão. Tu tem um Omnitrix, bateu, sai um monstro, bateu, sai um monstro, bateu, sai... Tu vai pro inferno por causa de uma mulher. Ele falou, o senhor é louco? Eu falei, eu vou pro céu, maluco, e essas feias tudo vai contigo. Você está rindo? Já veio de você mesmo. Preste atenção, o mundo, o diabo, ele encanta, ele colore as coisas, ele dá uma visão, certo? Porque o propósito dele, já que eu não posso mexer com os filhos na presença do, eu tiro os filhos da presença do, isso, e a turma fica olhando lá para fora. E o garoto falou, cara, aquilo é que é vida, né? Não, aqui na presença do pai o negócio é, caramba, vou dar uma volta lá fora. Chamou o pai e falou, pai, eu quero a minha vida, o assunto aqui não é dinheiro, ele quer vida, ele quer ser dono do seu próprio. Ele disse, eu quero me dá a minha vida. É isso que ele está querendo, até porque se ele quisesse só o dinheiro, o pai já havia dado. Ele já está na mão com aquilo que ele aparentemente queria. Só que não é isso, porque ele tem os recursos, ele tem o dinheiro, mas ele também tem a presença do... E a presença do pai estabelece os valores. Porque quem está na presença do pai não negocia valor e pronto. Pecado é pecado, se você não gosta, o problema é seu. Esse dia uma moça falou assim comigo, pastor, o senhor não acha que esse negócio de fazer sexo depois do casamento, isso é injusto? Que tem que provar? Eu falei, eu acho. Então, provar era um negócio maneiro. Ainda que quando eu vou aconselhar um casal que está querendo se separar, eu sempre pergunto, é uma das minhas primeiras perguntas, vocês tinham uma vida sexual ativa antes do casamento? E mais de 70% deles me dizem sim. E eu descobri que se provar fosse receita de sucesso, quem tinha uma vida sexual ativa antes de se casar não se separava. Então o problema não é a vida ativa. O problema é a vida inativa de seu relacionamento para com Deus. Então não é para negociar valor, quem está na presença de Deus, então o filho não consegue, porque ele tem aparentemente o que pediu, mas o pai ainda está lá com seus olhos, supervisionando, então ele diz, pai, eu preciso ir embora. O pai falou, então meu filho, você quer ir, você vai. E ele vai então, em busca de ser dono do seu próprio, e pensa num troço caro, é nariz. Se você ainda não é dono do seu, você não sabe quanto custa. Pensa, eu me casei, foi uma frustração. Porque, presta atenção, eu casei 30 dias, em conta de luz, água. Eu falei, o que é isso? Isso é para nós pagar. Eu falei, nunca paguei isso. Tem que pagar isso? Pois é. É que lá onde você vivia era outro que pagava. E eu falei, por que eu... E eu vou pagar durante quanto tempo? O resto da vida. Eu falei, eu peguei perpétua. Porque tem gente que está achando que isso aqui é um parque de diversões. É ou não é? Olhe bem, esse rapaz saiu de casa com o intuito de vencer, sim ou não? Sim ou não? Claro, lá vai ele.
Só que o texto diz que ele começa a perder. E o Satanás é igual um morcego. Como é que o morcego chupa o sangue de outro animal? Quando ele faz o primeiro furo, sua saliva tem uma substância anestésica, que começa a anestesiar. E ele começa a chupar o sangue do bicho, sem o bicho sentir. Igualzinho o Satanás. Ele vai fazendo as pessoas perderem vida, perderem coisas, sem sentir. Eles não olham para o problema. Capitão do navio em Jonas, qual era o problema naquele navio? Jonas. Mas ele joga a carga fora. Ele perde coisas que não precisa perder por não abrir mão de coisas que precisavam ser lançadas fora de sua vida. O rapaz, ele não está notando, está perdendo o quê? Perdendo vida. Porque o pecado enfeia as pessoas. A verdade é essa. O pecado, pode olhar, o pecador é feio. Ele fica enfeiado, parecido com quem? Certo? Se a gente glorifica para ficar parecido com Deus, a gente peca para ficar parecido com quem? O Satanás. Não é? A pessoa vai ficando esquisita. E o menino está lá, arruma um emprego, o único amigo que sobrou. Jesus está querendo, me parece, que massacrar os ouvintes. Falou assim, arrumou um emprego com um cara para cuidar de porco. E não era para dar comida para o porco. O cara que dava comida para o porco era um posto acima do dele. Porque ele queria comer a comida, e o cara que dava comida olhava para o porco e olhava para ele. E achou que ele estava melhor que o porco, ou o porco estava melhor que ele? O porco estava melhor que ele. É o que Jesus está dizendo, para onde vai um indivíduo que se afasta do Pai, que quer ser dono da sua própria vida. Ô, gente, o profeta diz assim, eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de, pensamento de paz e não de, para vos dar um fim que deseja. Ou seja, Deus sabe o que você quer para você, e você quer o seu bem. E Deus disse, eu estou preparando tudo para dar o que você, mas você é um sabotador do que você quer. Você está tentando estragar tudo. Pare, reveja seus valores, seus conceitos. Dê uma olhada, reorganize seu posicionamento. Quando eu olho para esse menino, o que ele está jogando sua vida fora. Mas num determinado momento, e aí eu tenho que posicionar que para mim isso é avivamento. Esse menino agora começa a viver um momento de um avivamento muito grande. Por quê? Porque ele para dar uma olhada onde ele está, segundo Jesus, o que ele está vivendo, e ele olha e ele diz, eu aqui morro de fome, e lá na presença do meu Pai, até os trabalhadores têm pão com fartura. A ficha caiu, caindo em si. Os psicólogos dizem que essa é a maior queda de alguém. É conseguir olhar para si mesmo e ver que está onde está, não porque há um ambiente desfavorável, não porque um governo não vai bem, não porque alguém fez alguma coisa. Não, você está numa situação onde você é o causador. É isso. Ele olhou e disse, na casa de meu pai eu estou aqui. Ele dá uma olhada para ele mesmo. Por quê? Porque ele está tendo um encontro consigo mesmo. Sua saliva não tem substâncias terapêuticas, então não adianta lamber. Ah, pastor, se de uma senhora falou comigo, já faz um tempo, pastor, minha vida acabou. Foi, sua vida acabou? Acabou por quê, dona? Meu marido morreu, você não sabe? Falei, soube, mas a frase está errada. Acabou a vida do seu marido que morreu. A senhora ainda está legalzinha. Dá uma ajeitadinha nessa carcaça da senhora. Bota o produto na vitrine. E casa de novo. E olha que ela nem estava legal, mas eu impulsionei. Que eu não estou aqui para puxar ninguém para trás. Então não adianta, pare. O que aconteceu? Está ruim a situação? Leve a sua vida para outro nível. Mas isso depende de quem? Depende de? Não, depende de mim que você ia falar? Depende de quem? Depende de mim. Depende de mim. Meu pai casou 8 vezes. Me deram para 5 famílias diferentes. Eu sobrevivi a tentativas de abusos sexuais de meninos maiores.
abusos de autoridade. As pessoas me mandavam embora. Eu fiquei curado disso. Tem um tempo atrás. Sabe que essa barba cresceu? Porque depois que me tornei pastor e vi os membros saindo da igreja, alguns indo embora, porque nem todos vêm para ficar, a verdade é essa. Eu senti a dor de quando as pessoas me mandavam embora quando eu era pequeno. Fui para o sítio, esses caras foram me visitar aí, ó. Certo? Barbudo, deixei a barba crescer, em depressão. Aí foi uma doutora, amiga, doutora Ilma, chegou lá no sítio e falou: Cláudio, conta a sua história. Ela falou: conta, para de chorar e conta. Seja homem. Falei: eu já estou em depressão, me chama assim? Não quer me ajudar, quer me destruir? E eu fui contando para ela. Ela falou: Cláudio, quando alguém vai embora, você sente a mesma dor que as pessoas te mandavam embora da casa, porque você não tinha um padrão de comportamento. Quando ela falou isso, a ficha! Eu falei: é por causa disso! Vou fazer a barba. A mulher falou: não, que você ficou um gato. Falei, miau, é ou não é verdade? Ô querida, a vida é dura para quem é mole. É ou não é? Levanta a cabeça, eu não sei o que te aconteceu, você errou. Pronto, entenda que seu erro pode desabilitar você para algumas coisas, mas os braços do Pai estão sempre abertos para você. O filho falou: eu vou voltar. Eu vou voltar. Ele disse: eu vou lá falar com o meu. Eu vou falar para ele o quê? Pai, o senhor não me criou direito. Tinha uma mulher gostosa lá fora. Fui mesmo porque vi. Não, ele foi. Falou assim: pai, é isso que eu vou falar com o pai. Pai, vacilei, pisei na bola, dei mole, viajei na maionese. Eu não sei o que você vai... Eu não sei. Tem gente que tem dificuldade de falar com o pai, porque não sabe nem como é que vai entrar. Como é que eu vou falar com Deus? Eu vi falando aqui, tem uns irmãos que parece que dificulta. Os caras vão orar, eles oram de um jeito que parece que nós não sabemos orar. Aí envergonha nós. Vamos orar agora. Primeiro eles fazem cara de oração. Agora, feche seus olhos, curve suas frontes. Aí tem uns que baixam a cabeça, o outro vai e diz: o que é fronte? Já que quando a gente não sabe, a gente baixa a cabeça e dá tudo certo. É o que todo mundo fez. Amado, eterno, longânimo, benigno, Pai das luzes e príncipe da paz. Inefável. A gente pensa: por isso é que eu não oro. Não estou fazendo apologia à ignorância, não. Eu só quero que você entenda que falar com Deus é falar o que você está sentindo. Entendeu? É rasgar o seu coração. É só isso. Eu só quero simplificar as coisas. Porque tem gente que consegue ir para o modelo mais conservador. Mas tem uma geração que tem que chegar lá e falar assim: Senhor, primeiro, muito prazer, que eu não converso com o senhor. Eu estava num trabalho, num negócio de labareda, que nem sei o que é esse negócio assim, mas aí eu acabei escrevendo lá e fui. Então, não estou acostumado com isso, não. Eu vim aqui falar com o senhor e me falar que eu tenho que falar em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, eu vim falar com o senhor e me disseram também que tudo que eu vou falar com o senhor já sabe. Então, vai ser uma conversa bem estranha, mas eu vou falar assim mesmo. Eu estou desempregado. Não estudei nada. Porque não tinha tempo, porque não tinha dinheiro, porque não tinha nada, porque não tinha inteligência. Entendeu? Então, em mim, de vez em quando, se levanta, não é nem o velho homem, é o velho burro. Mas eu estou precisando de um emprego. E soube que o senhor abre porta onde não tem porta, então vê o que dá para arrumar para mim. Já que nós estamos falando de coisa séria, eu também casei. Pois é, não sabia que tinha que falar com o senhor, tinha um negócio de uns princípios aí que eu não soube, e peguei aquela mulher, e depois que eu descobri que era para sempre, porque eu achei que era brincadeira, esse negócio de vitalício, e agora fiz 2 filhos nela, que se o senhor ver, aqui esse menino, não sei para que vai dar aqui não, que a mistura entre eu e ela não deu certo. E já estou terminando a conversa, que eu sei que o senhor é muito ocupado, tem muita gente para atender, mas semana que vem minha sogra está vindo morar aqui em casa. O que eu estou querendo falar? Esquece o que eu estou falando aqui. Eu estou querendo dizer: rasgue seu coração, conte para Deus aquilo que Ele já, mas quer ouvir de... O pai dessa história sabe que o filho fez besteira? Sim ou não? Sim! Mas o texto diz que quando o filho vem ao longe,
O pai olha para o menino, e eu imagino, o pai, aquele é meu, duro que nem um coco, perdeu tudo, mas ainda não é do diabo, ele é meu, não interessa o que vocês acham dele, é meu filho, ele vem sem nada, porque eu não preciso dele, mas ele precisa de mim. Eu já estou satisfeito dele ter força de ter voltado, e lá vem o filho, e o pai fica olhando, e de repente o pai sai na direção do filho, e dá um abraço e um beijo no filho, e o pai não falou, só abraçou e beijou. O filho falou: pai, porque o pai quando recebe ele não fala, porque o filho ainda não disse o que veio fazer. O filho diz: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu, trata a mim apenas como um dos seus empregados. É isso. Agora o filho diz o que veio fazer. Eu vim com arrependimento, eu vim com conversão, eu vim entendendo que a vida sem o Senhor, ela não vale nada. Eu vi que lá fora eu valo apenas, o meu valor está diante daquilo que eu peço, daquilo que eu tenho. Deixa eu dar uma notícia para você. Hoje eu falo para muita gente, mas no final dessa história eu só vou falar para 5 pessoas. Talvez amanhã para 6 ou 7. Mas hoje eu falo para minha esposa, meus 2 filhos, minha nora e meu neto. Porque no final de tudo, dessa gente que parece que gosta de nós e que ama, ela só ama o que nós fazemos e temos no momento. Porque a hora que parecer alguém fazendo algo mais interessante do que o que nós estamos fazendo, elas vão para elas. A verdade é essa. Eu já fui em eventos com um moço, não vou usar o nome, mas um pregador. Eu estava no início da minha caminhada e eu queria tirar uma foto com ele e fui embora sem tirar, de tanta gente que tinha ao redor dele. Esses dias eu fui num evento com esse pregador e ele não conseguiu chegar perto de mim, de tanta gente que tinha ao meu redor. E amanhã eu vou chegar em outro lugar e vai ter muita gente ao redor do outro e não vai ter ao redor de mim, porque a história não tem a ver comigo, tem a ver com meu Deus. Não se engane achando, no final só sobra a sua casa, a sua família e seus filhos, e se você souber cuidar deles. Não se engane, não estou desvalorizando a amizade de ninguém, eu só estou falando a realidade. Não se encante com essas coisas, porque é de volta em casa que o filho diz: eu fiz besteira, eu vacilei. E o pai diz: vem cá, meu filho. Isso eu sabia desde quando você estava indo embora. E a minha esperança é que você um dia voltasse. Isso aconteceu. Traz uma sandália, traz um vestido e um anel, porque esse meu filho estava perdido e foi. Isso. Ele voltou, vamos fazer uma festa. E aí então, você conhece a história, quem é que chega? A dracma, o filho mais velho, que sempre viveu na casa do pai, mas que perdeu os valores, que não fica mais satisfeito. Esse dia alguém falou assim: pastor, o senhor não vê fulano? Eu falei: vejo. O senhor sabe o que ela faz? Eu faço. E por que o senhor não coloca ela para fora da igreja? Eu disse que se ela não mudar aqui, vai mudar onde? Deixa ela aqui. Mas todo mundo olha para ela. Eu falei: querida, é porque essas pessoas ainda não se encontraram com Deus. O dia que se encontrar com Deus, para de olhar para os outros e olha para si mesmo. Está todo mundo para tacar uma pedra numa mulher? Jesus, gente, eu fico imaginando, pensa. Jesus falou: aquele que não tem pecado, dá uma pedrada na dona. Baixou e começou. Comunidade pequena, todo mundo se conhecia, um olhando para o outro. Quem tinha que tacar a primeira pedra era a testemunha ocular, senão o povo não podia atacar. Então Jesus tira o foco da mulher e coloca nas testemunhas oculares, que ficaram olhando uma para a outra, com a pedra na mão. Vai tacar? Taca aí, pô. Eu não, cara. Eu vou tacar não, que eu também tenho. Ele falou: não pode ter pecado para tacar pedra. Aliás, eu nem sei o que eu estou fazendo com essa pedra na mão. Eu nem vi direito.
Olha que coisa. O mais velho chegou e falou: o que está acontecendo? O que é esse furdunço? Festa, porque o seu irmão chegou. Ele falou: o meu irmão? Não tem irmão não, menino. Como não tem irmão? Ele é muito diferente de mim, ele foi embora, ele perdeu tudo. Pois é, querido. Ele perdeu tudo lá fora e você que não conseguiu manter tudo aqui dentro. Pare e pense nisso. Eu sou pastor há só 5 anos. Esse dia eu estava chorando por causa de umas ovelhas aqui no mundo. Encontrei um pastor, ele disse: calma, Cláudio, já já você se acostuma e vai parar de chorar. Eu falei: o dia que eu acostumar e não me doer mais com as ovelhas, porque pense num bicho esquisito, é lidar com gente. Ser pastor é um dos troços mais desafiadores. A gente climatiza a igreja. Está quente para um, gelado para o outro. Bota o som, isso está muito alto, não estou escutando nada. Ilumina, tá roubando, está apagando minha vista. Apaga, o Satanás chegou. Eu falei: Senhor, o que é isso? Ele falou: isso é pastor, filho. Eu falei: mas o senhor não avisou. Ele falou: aqui estava nas letras pequenininhas, lá de baixo. E você não leu. O filho mais velho chegou e ele não gostou. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Todos nós somos filhos. Nós estamos aqui dentro, estamos. Mas a pergunta é: será que não cauterizamos as nossas emoções? Estamos aqui dentro, mas não parecemos nada com o Pai? A igreja tem que se preparar para receber os homossexuais. Tem que se preparar para receber a turma do brinco, do cubelão. Tem. A turma do linguajar esquisito, que vem para o culto e fica no... o bicho tocando aí, ó. Nem preciso pegar aqui, porque Deus já usou alguém ali. Não pode ter sido o diabo, porque o diabo não está aqui. Pelo menos comigo não vem. Se o Satanás está nesse ambiente, vem contigo. Esse dia eu falei isso num culto, quase... O microfone fez um troço, o cara diz: é o diabo. Eu falei: vem contigo, maluco, porque comigo não vem. Então deixa eu falar uma coisa para você: todos nós somos filhos. Fala assim: filhos. Uns um pouquinho mais inteligentes do que o outro, que deveria compartilhar a inteligência com o jumentinho, seu irmão. Um mais bonitinho, outro mais feinho, maçou na viagem. Mas todos nós somos filhos do mesmo, e tem um montão de gente lá fora, precisando conhecer o Pai, umas ovelhas perdidas. A pergunta é: o que eu vou fazer? Coloque isso no seu coração. Fique de pé nesse momento. Feche seus olhos. Pai, te dou graças. Que nossa mente sempre esteja diante do Senhor, entendendo o teu propósito, pois ele é maior que o nosso. A tua visão, pois ela é maior que a nossa. Conserva-nos, ó Deus, com o entendimento de cair a ficha, para entendermos a visão. Continua, ó Deus, nos usando com a tua misericórdia e cuidado. Que o desenrolar deste congresso seja muito mais grandioso do que foi até aqui. Para a honra e glória do teu nome, você pode dizer amém? Amém. Deus abençoe, graça e paz. Aplauda Jesus. Vem cá.